Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e estudando em casa. Meu nome é Matheus Gregório, eu sou aluno e pesquisador em Relações Internacionais e também sou corretor de redação aqui no Explique Enem. Eu fui convidado pelo Caliel, que é o coordenador de atualidades, para falar um pouco mais de racismo nessa aula especial do Explica. Esse é um vídeo bastante especial e eu vou falar um pouco sobre os Estados Unidos e o Brasil nessa aula por causa do movimento Black Lives Matter, que teve bastante impacto não só onde nasceu, nos Estados Unidos, e mundialmente. Além de essa ser uma questão super importante em vestibular, ou seja, várias questões abordadas no Enem e a possibilidade desse ano da gente ter um tema de redação sobre racismo, essa é uma compreensão muito importante do que todas as pessoas negras passam e sobre a realidade brasileira, onde a desigualdade afeta principalmente as pessoas negras. Vamos começar com uma pergunta muito básica. O que é o racismo? Racismo é basicamente uma forma de você superiorizar uma etnia em detrimento da outra a partir dos seus traços fenotípicos. Isso significa que, a partir da cor de pele de algumas pessoas, do tamanho do nariz, do tamanho da boca ou do tipo de cabelo, algumas pessoas inferiorizam outras, gerando uma relação de poder na sociedade e antigamente de dominação. O racismo ele surge mais ou menos no século XVI, com a onda do tráfico negreiro e a escravidão nativa e posteriormente africana, a partir da colonização do Novo Mundo pelos europeus. A gente não pode confundir o racismo com o etnocentrismo, um fenômeno que acontecia há muito tempo atrás, especialmente na Grécia Antiga, e que diferenciava cidadãos atenienses de não cidadãos atenienses, por exemplo. Ali não havia nenhum tipo de discriminação por traços fenotípicos, mas sim pela nacionalidade. Eu sei que a gente não pode falar de nacionalidade naquele momento, mas simplifica. Sabendo disso, vamos pensar um pouco na formação do racismo no Brasil e nos Estados Unidos, de forma bem breve, só para a gente ter o panorama histórico. No Brasil, a gente teve o saldo de 4 milhões de pessoas que foram retiradas dos seus territórios na África para serem trazidas à escravidão e trabalharem de forma forçada para a colônia, realizando suas tarefas agropecuárias. Nos Estados Unidos, a gente teve mais ou menos 500 mil pessoas que foram removidas da África e trazidas para os Estados Unidos para trabalhar com plantations, que são, você deve ter visto em alguma outra aula de história ou de geografia, monoculturas que favorecem o latifúndio, ou seja, terras grandes com uma produção só, onde várias pessoas têm que trabalhar extensivamente. Ambos os escravos desses dois países, que podiam ou não ter posições de privilégio onde eles eram em origem, ou seja, podiam ser reis, podiam ser rainhas, podiam ter posições de destaque e de comando nos seus territórios e tribos de origem, passaram por sobreviver em situações de pouquíssima higiene, pouquíssima saúde, diminuição abrupta da expectativa de vida e até mesmo tortura. Tratados como animais, sendo comprados e vendidos para outros fazendeiros e agricultores. Só para você ter uma noção, segundo estudo da Universidade de Virgínia, que é nos Estados Unidos, a população brasileira tinha uma taxa de mortalidade tão alta e uma taxa de natalidade tão baixa que, se não fosse o tráfico negreiro, não haveria como manter algum tipo de população ou habitação no país. No fim do século XVIII e no século XIX em geral, a gente viu a gradual proibição da escravidão e do tráfico negreiro. Nos Estados Unidos, a gente viu isso em 1865, com a promulgação da 13ª Emenda à Constituição, que proíbe a escravidão. E no Brasil, a gente viu, como todo mundo conhece, em 1888, com a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Claro que o fim da escravidão não foi capaz de resolver as relações racistas em vários níveis. Nos dois países, não houve nenhum tipo de política social ou de assistência e acompanhamento aos recém-libertos, que ficaram mais vulneráveis na sociedade. No Brasil, a gente tentou até mesmo embranquecer a população, trazendo imigrantes de vários lugares da Europa, cunhando o termo pardo nos censos, e pardo significa pássaro sem cor, ou seja, era uma denominação para poder diminuir a porcentagem de pessoas pretas no país e expulsando as pessoas negras para longe dos centros da cidade, colocando elas nas periferias e encarcerando elas. Nos Estados Unidos, o regime de servidão informal se manteve até 1928,
com o encarceramento em massa da população negra e, portanto, o seu trabalho forçado dentro dos presídios. O estigma da população negra como inferior persiste. A gente ainda é considerado criminoso, não conseguimos acessar a alguns lugares públicos e privados e ainda somos encarcerados em massa. Só para você ter alguns dados para você levar para sua redação ou até mesmo para a vida. Segundo a Justiça brasileira, cerca de 62% de toda a população carcerária nacional é negra. Segundo o Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento, uma pessoa branca ganha cerca de 2 vezes mais que uma pessoa negra. E segundo o IBGE, uma pessoa negra tem 3 vezes mais chance de morrer vítima de assassinatos da violência, tanto urbana quanto policial, do que uma pessoa branca. Nos Estados Unidos, os dados são muito parecidos. A maioria das pessoas presas, desempregadas e com pouco acesso à educação são pessoas negras. No Brasil, a gente ainda tem o mito da democracia racial, que você já deve ter ouvido falar em algum outro momento, que diz que, por sermos um país altamente miscigenado, não há nenhum tipo de racismo na esfera brasileira. Falando um pouco sobre o racismo dentro das estruturas institucionais públicas e privadas, a gente vê, historicamente, políticas de segregação racial entre pessoas brancas e negras dos espaços e, hoje em dia, uma subrepresentação dos espaços decisórios e de poder. Historicamente, o maior exemplo é o apartheid, que ocorreu na África do Sul e dividia a infraestrutura nacional para brancos e para negros. Isso significava que pessoas brancas tinham direito a uma escola e pessoas negras tinham direito a outras, e que essas duas não podiam se encontrar no mesmo espaço. Claramente, as pessoas brancas ficavam com a melhor infraestrutura e as pessoas negras com a pior. Nos Estados Unidos, houve a grande questão do casamento interracial, que foi proibido até os anos 1960. No caso do Brasil, a gente teve o racismo institucional em 2 formas historicamente. Em primeiro lugar, a limpeza étnica, que trouxe pessoas de vários países da Europa para dentro do Brasil a fim de criar uma população mais branca, e a falta de políticas de assistência social e acompanhamento dos grupos vulneráveis de recém-libertos. Hoje em dia, algo que simboliza muito bem o racismo institucional é a violência policial. E aí a gente entra no caso George Floyd e Black Lives Matter como uma reação a esse caso. Gerou o estopim para todos os protestos Black Lives Matter, não só nos Estados Unidos, mas também no mundo todo. No dia 25 de maio de 2020, a polícia de Minnesota, que é o estado onde Minneapolis está inserida, recebeu um chamado policial de uma lanchonete argumentando que havia uma pessoa tentando utilizar uma nota falsa para pagar um lanche, né? E a polícia foi até essa lanchonete, encontrou Floyd e pediu a rendição de Floyd, algo que ele faz sem nenhum tipo de resistência, como mostram os vídeos que foram publicados na internet. Ele se rende de forma completamente pacífica, mas os policiais de qualquer forma tentam mantê-lo no asfalto, dominado durante 8 minutos e 46 segundos. Um policial em específico mantém o joelho no pescoço de Floyd, uma coisa que é completamente abominada pelas polícias militares de vários lugares do mundo, por ser um golpe altamente perigoso para a vida de quem está sendo rendido. O Floyd, durante 5 minutos, pede para sair dessa posição, porque já não apresentava nenhum tipo de ameaça às autoridades locais, e as pessoas que estavam gravando a abordagem policial também pedem a soltura de Floyd daquela posição. Floyd, depois de 5 minutos suplicando, cala-se, e as pessoas ao redor veem que o nariz de Floyd começava a sangrar, e depois de 8 minutos, quando a ambulância chegou, somente quando a ambulância chegou, o policial decidiu soltá-lo daquela posição. Floyd acabou morrendo asfixiado. A morte de Floyd, que foi brutal, acendeu um sentimento de indignação nas comunidades negras, não só dos Estados Unidos, mas também de vários outros países do mundo. Vários protestos por várias regiões do globo aconteceram, de forma pacífica ou violenta. Vale destacar especificamente os protestos de Washington, D.C., que é a capital federal dos Estados Unidos. Durante vários dias, mais ou menos 7 dias, os protestantes foram à frente da Casa Branca, que é a residência oficial dos Estados Unidos,
protestar dizendo que as vidas negras importam, ou seja, Black Lives Matter. O presidente Donald Trump até mesmo foi parar num bunker para se proteger de eventuais protestos e invasões à Casa Branca. Virtualmente, a gente teve o Blackout Tuesday. Foi um protesto virtual, aconteceu no Instagram, e fez com que todas as pessoas, não só pessoas comuns, mas também pessoas públicas, cantores, artistas, parassem de publicar no Instagram e simplesmente inserissem uma imagem preta, a fim de lembrar que a população negra importa não só nos protestos físicos, mas também dentro dos canais digitais. Os protestos Black Lives Matter, eles também preocuparam muito a classe política dos Estados Unidos. Como a gente disse, uma das consequências do racismo institucional é a subrepresentação de pessoas negras nos espaços de poder. Dito isso, a classe política americana é feita majoritariamente de pessoas brancas, e eles não sabiam muito bem como reagir a todos esses protestos. Depois de muito tempo vendo tudo o que estava acontecendo, a classe política americana em vários estados dos Estados Unidos decidiram aprovar vários tipos de leis. Alguns estados desmantelaram o seu efetivo da polícia, contratando 100% de novos policiais e mudando a metodologia de funcionamento da polícia. Outros estados aprovaram leis que aumentavam e asseguravam os direitos individuais especificamente para as pessoas negras. E nesse momento, nas eleições de 2020, a população afro-americana, ou seja, as pessoas negras que moram nos Estados Unidos, são o público e o eleitorado principal a ser conquistado nas eleições. O impacto é tão significativo que o próprio candidato à presidência pelo Partido Democrata, Joe Biden, escolheu Kamala Harris, uma senadora negra da Califórnia, para ser sua vice-presidente caso ele seja eleito. Isso significa que, pela primeira vez na história, haverá uma mulher negra vice-presidente dos Estados Unidos da América. E isso é uma forma de puxar o eleitorado afro-americano para dentro da escolha democrata. No Brasil, os protestos Black Lives Matter apareceram de forma um pouco mais tímida e sem muita resposta ou reação institucional por parte das autoridades que nos governam. Alguns protestos aconteceram em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, e todos eles com volta de 10 mil a 15 mil pessoas, sem muita reação, tanto dos governadores quanto do presidente da República, autoridades federais ou autoridades locais. Uma reação que a gente tem que notar, porém, é a reação do governador de São Paulo, João Dória, que anunciou retreinar a polícia do estado com base em vários casos de truculência policial que estavam acontecendo recentemente. Para finalizar, eu queria destacar algumas das vitórias que o movimento negro brasileiro, que existe desde o século XIX, trouxe para a comunidade negra brasileira em prol de uma vida melhor. Em 1930, por exemplo, o movimento negro pressionou técnicos e líderes e fez com que o censo agrupasse os dados de pretos e pardos em um grupo maior, as pessoas negras. Isso é importante para evitar desagrupar os dados em grupos muito pequenos e diluir a realidade brasileira em dados muito separados. O movimento negro também está dentro das universidades, aprovando, por exemplo, a lei das cotas nas universidades federais e universidades públicas de todo o país. Para além de aprovar, o movimento negro também colabora na fiscalização, como é o exemplo do primeiro caso de expulsão de fraude de cotas na Universidade de São Paulo no curso de Relações Internacionais. É extremamente importante que as pessoas negras tomem um lugar de protagonismo e se engajem na luta contra o racismo. E que as pessoas brancas tomem um lugar de apoio para as pessoas negras com relação a esse problema. Ou seja, votar em pessoas negras, apoiar a política de cotas, manter o funcionamento da política de cotas como o mais funcional possível, dentre várias outras questões do dia a dia, colaboram para que a gente iniba e pare a reprodução do racismo em várias esferas sociais e institucionais. É isso, gente. Espero que o vídeo tenha sido bastante informativo e que sirva não só para a vida pessoal de vocês, mas também, claro, para o vestibular desse ano. Eu agradeço imensamente a equipe do Explique Enem por ter me dado a oportunidade de realizar esse vídeo e queria lembrar para vocês, fiquem em casa e realizem as determinações das autoridades de saúde. Usem álcool em gel, se precisar sair, usem máscara e várias outras coisas. É isso, gente. Muito obrigado e até mais!